Vovó, me conta uma história. Claro, minha netinha. Irei te contar a história de Frankenstein. Algum tempo atrás, ou melhor, muito tempo atrás, Elisa decidiu adotar uma menina. Ela apresenta para seu filho a sua nova irmã. Os dois se dão muito bem, Victor e Elizabeth. Se dão muito bem. Depois de seus filhos crescerem, Elisa decide ter um bebê. Teve uma gravidez de risco e acabou morrendo na hora do parto para salvar o pequeno Henry. Ele sobreviveu? O nenê sim, mas a mamãe dele não. Então, Elizabeth e Victor... Minha neta? Não. Elizabeth e Victor têm que se unir cada vez mais para cuidar do pequeno Henry. Se unem tanto que acabam Ai, só um pouquinho, deixa eu lembrar. Se unem tanto que acabam namorando. Mas Victor tem que ir para a faculdade, seguir a carreira de médico, igual a de seu pai. E deixa sua amada para trás, para seguir com seus estudos. Ao chegar lá, explica para seu professor suas pesquisas sobre a vida eterna, que quer criar uma criatura, um monstro, para que as pessoas não morressem, nunca. Então o professor disse que é maluquice, a neta para. Diz que é maluquice e que ele não poderia fazer isso. Afinal, se Deus quisesse vida eterna, ele criava. De tanto Victor incomodar seu professor, o professor decide ajudar ele em suas pesquisas. E os dois começam as pesquisas. Reúnem pedaços de corpos de assassinos mortos na forca. E até que certo dia, ao ir pegar um corpo, o professor acaba morrendo. Então Victor segue com suas pesquisas sozinho. Reúne vários corpos, o líquido amniótico e tudo mais que precisava. Só que precisava de um cérebro brilhante e não sabia o qual pegar. Foi aí que decidiu pegar o seu professor. Criou a sua criatura. Logo após várias explosões e raios saírem de dentro de seu laboratório, seu monstro estava vivo. Victor tentou ensinar alguma coisa para ele, mas ele acabou caindo e batendo a cabeça. Victor então pensou que tinha matado seu monstro. E escreveu no seu livro. Essa experiência foi um total fracasso. O monstro é lesado, patético e muito mais dessas coisas. E está morto. Então as experiências foram encerradas. Victor então decide voltar para casa, junto com sua amada, Elizabeth. Enquanto isso, no laboratório, o monstro acorda, afinal ele era imortal. Sai pelo vilarejo mais próximo. As pessoas se assustam dele e ele sai correndo para a selva. Lá vê uma família que estava passando muita fome. Afinal, fazia tempo que não conseguia colher alguns produtos, algumas coisas que se colhem. Então o monstro colhe para ele. Se colhe pão, vovó? Não, minha neta, não se colhe pão, se colhe mandioca. Ele colheu mandioca. Deixou na frente da porta da família. A família ficou muito feliz, porém não sabia quem tinha feito aquilo. E o monstro continuou a ajudar a família, assim, sem que ninguém soubesse. Porém, um dia, chegou o dono da pequena casa para cobrar o aluguel. Estava apenas um velhinho em casa. E o velhinho se assustou, afinal, o homem começou a bater nele e tal, que queria o aluguel. O monstro defendeu o velhinho, brigou com o homem. E aí acabou chegando o filho do velhinho. Para, minha neta. Acabou chegando o filho do velhinho. O que acontece no final, vovó? Espera, menina. E acabou se assustando com o monstro e batendo no monstro. O monstro então fugiu. E decidiu, quando viu que estava com seu diário no bolso, decidiu ler. Quando viu as coisas que Victor escreveu a seu respeito, ficou muito revoltado e jurou vingança. Foi atrás de Victor, achou sua casa. E enquanto isso, na casa de Victor, ele pede a mão de Elizabeth em casamento. Um anel lindíssimo.
enche seu irmãozinho, pede se pode mostrar o anel para uma amiguinha. E sai um caminho pelo mato, tinha que passar pelo mato. Após algumas horas, umas 2, 3, e Henry não volta para casa, eles decidem procurar o garoto. Até que o acham, morto na selva. Todos ficaram muito assustados, afinal não sabiam o que era, porque o garoto tinha morrido e tal, e estava todo ensanguentado. Então, no dia seguinte, Victor recebe uma carta. Para, minha neta! Tá bom. Victor recebe uma carta pedindo para que ele fosse ao Mar de Gelo. Ao chegar no Mar de Gelo, viu sua criatura, levou um susto, afinal seu monstro estava ali, ele achava que o monstro tinha morrido e isso aí. O monstro explicou toda a história para ele e disse que estava sendo rejeitado pelos humanos, que queria uma namorada. Afinal, ninguém vive sozinho, não é mesmo? Queria uma namorada. E disse para... Você vive sozinha, vovó? Ainda não. Então pediu para Victor que a fizesse. Victor disse que iria fazer, mas logo depois de seu casamento com Elizabeth. O monstro não aceita. Então Victor concorda em fazer. Os dois vão para o laboratório e começam as experiências e tal, de fazer a monstra, a Frankenstein. Só que chega a data de seu casamento. Victor explica para Elizabeth que não poderia se casar. Mas ela não entende e disse que se ele abandonasse ela mais uma vez, ela não casava mais. Então eles se casaram. Na lua de mel, ele estava cheio de segurança fora de seu quarto. Elizabeth pediu por quê, mas Victor não respondeu. Ao lembrar que deixou seu pai sozinho, saiu correndo para fora, saiu correndo ver seu pai. Falou para Elizabeth não abrir a porta para ninguém. E falou para os guardas cuidar muito bem de sua amada. Até que um guarda falou para ele: mas Victor, seu pai morreu. O Victor ficou muito assustado. Como? Por quê? Onde? Logo depois da cerimônia de seu casamento, ele foi morto, ninguém sabe por quê. Só todos sabem que estavam ensanguentados. Foi de repente, Victor ouviu a janela bater. Corre para o quarto e grita: Elizabeth! Chegando lá, vê seu monstro em cima de Elizabeth, tirando seu coração, dizendo para Victor: eu cumpro minhas promessas, diferente de você. Porque o Victor não fez o negócio, não fez a monstra dele. Então Elizabeth morre e Victor decide ir para o laboratório fazer. O monstro decide que a sua monstra teria que ser feita com o corpo de Elizabeth. Começam as experiências e tal, até que a monstrinha está pronta. Com uma aparência igual a de Elizabeth, Victor se apaixona, quer ela para ele. Mas ela é do monstro e o monstro não aceita dar ela para Victor. Então Elizabeth fica confusa em viver com o seu amado ou viver com uma criatura da mesma espécie que a sua. Ela então taca fogo em si própria e morre. O monstro fica muito revoltado e sai correndo atrás de Victor. Victor encontra uma embarcação a alguns quilômetros dali. Explica para o marinheiro toda a sua história. Mas, porém, Victor acaba morrendo de fome, que fazia tempo que ele não comia. Acaba morrendo de fome. Os marinheiros... Fome, sei lá, ele morreu, não importa. Os marinheiros, então, decidem queimar seu corpo em uma fogueira. O monstro vê tudo de longe e começa a chorar. Os marinheiros, então, percebem que o monstro não é tão mau assim. Tentam ajudar. Mas ele acaba se jogando na fogueira e dizendo a seguinte frase: se meu pai morreu por minha causa, irei morrer com ele. Se joga na fogueira e morre. E por fim posso dizer para você, minha neta, que até mesmo o imortal morreu.
imortal vai morrer, vovó? Seria imortal. Pois é, não sei. Mas a história acaba assim e vai ser assim que acabou. Vai lá agora pegar umas bolachinhas pra rolar, mas eu tô com fome. Eu vou brincar. Ai, não joga isso aqui, que merda.